Boa tarde, mestre Papagaio. É uma satisfação, um prazer, Boa tarde, prazer todo agradecer meu. aceitar o convite para participar mais desse bate-papo Eu que no programa agradeço. Adrenalina Esportiva. Já tivemos lá no nosso programa, né, pela Rádio Tropical FM, o Mestre Morcego, tivemos ali o Mestre Mula, Isso, mestre o Mula, grande Sapão, amigo. o Mestre Sapão, tivemos aí o Mestrando Celar, e o Adrenalina Esportiva é um programa, né, assim, voltado para todas as modalidades esportivas, principalmente os focos amadores, né, tá passando as informações da importância da prática do esporte, os benefícios, os projetos sociais que nós temos aí, que precisam de apoio. Então, Isso. como eu digo, é a mão amiga do esporte amador. Né? E a capoeira, com certeza, está aí nos grandes projetos, né, e sempre se destacando, né, com muitas pessoas participando desse projeto e fazendo a diferença, formando cidadãos. A capoeira, os capoeiristas estão de parabéns pelo belo trabalho que vem fazendo em todo o mundo, né? A capoeira, ela difundia brasileira, mas ela já está no mundo todo aí. Boa tarde, mestre Papagaio. Fica à Boa vontade. tarde, tudo bem? Inicialmente eu quero agradecer pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui conversando contigo. Já conheço aí o seu trabalho, eu acesso de vez em quando aí o Instagram para ver as entrevistas e é um prazer. Estou à disposição. É, quem falou que treinou com você foi o Deco Nonato, né? Que foi um dos seus alunos de Isso, capoeira. Ele, né, onde eu isso. fiz um bate-papo com ele aí ele disse, rapaz, quem vai estar? Ele disse até seu nome, ele não falou em mestre Papagaio, ele falou o seu nome, né? É Rui. Rui. Rui Isso, vai estar. Rui, não, de capoeira, mestre Papagaio. Porque eu conheço como Rui. Né? Ele vai estar lá isso. no programa. Então, é uma satisfação. Eu gosto de iniciar, né, você se apresentando, sabe, Mestre Papagaio, falando um pouco, né, de você como capoeirista, como deu início à capoeira, e depois nós vamos aí desenrolando um bate-papo descontraído, que aqui não é entrevista, é um bate-papo, né, falar o que está acontecendo com a nossa capoeira, né, dentro do nosso estado, aqui de Pernambuco, no Brasil, e também por causa, como está nessa situação de pandemia. Né? Certo. Bem, então, eu me chamo Rui Bandeira, sou capoeirista, formado em educação física. Não trabalho apenas com a capoeira. Eu tenho uma outra profissão. Eu sou professor universitário. Trabalho em uma faculdade, uma autarquia, né, municipal em Arco Verde, chamada AESA. Mas estou na capoeira desde o início da década de 80, mais precisamente em 83. Eu iniciei a capoeira com 10 anos de idade, aqui em Recife mesmo. E nessa minha trajetória, eu já tive alguns professores. Comecei a capoeira com um professor chamado Pisca, quando eu era bem criança. Logo depois, eu passei a ser aluno do professor Linguado, que morou aqui em Recife e tem aí uma história que muita gente da capoeira conhece, que ele faleceu muito jovem. E hoje eu sou aluno do mestre Halil de Brasília. Mestre Halil que coordena as atividades do Grupo Raízes do Brasil. Eu represento o Grupo Raízes do Brasil aqui em Recife. Nós temos aqui diversos núcleos, não só em Recife, mas no Cabo também. E temos um projeto social aqui importante no sítio da Trindade, aqui em Casa Amarela. Nós temos um núcleo no Recife Antigo. Estamos inaugurando uma, uma academia, uma sala nova no bairro do Recife, esperando aí esse momento de recuo, né, passar, É, para que a gente possa essa retomar nossas quarentena. atividades. E, e na capoeira, nesse período que eu estou na capoeira, eu conheço vários estados do Brasil, né, levando a capoeira e aprendendo, na verdade, mais aprendendo do que ensinando a capoeira. E também tive a oportunidade de viajar por alguns países do mundo com a capoeira. E nessas viagens eu destaco o
país da África chamado São Tomé e Príncipe, onde eu pude contribuir com um projeto social que foi financiado pelo governo brasileiro, um projeto de cooperação que nós mantínhamos por 3 meses um professor brasileiro em São Tomé e Príncipe, ministrando aula, e esse professor ele era rendido a cada 3 meses, né? Então foram várias pessoas que tiveram a oportunidade de participar desse projeto, morando em São Tomé e Príncipe por 3 meses, cada um deles. E esse projeto durou 5 anos, nós conseguimos manter esse projeto durante 5 anos, juntamente com a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e com o Itamaraty, né? E esse projeto teve a direção do mestre Halil de Brasília. E eu fui um dos coordenadores do projeto, um dos supervisores. Precisei ir muitas vezes, então eu fui pelo menos 10 vezes em São Tomé e Príncipe nesses 5 anos para fazer as atividades do projeto. Foi muito interessante porque nós plantamos a semente da capoeira nesse país e hoje nós temos capoeiristas que fazem parte da nossa escola. Temos cerca de 800 capoeiristas nesse país, São Tomé e Príncipe, que é uma ilha, fica no Golfo da Guiné. É uma ilha, realmente um paraíso, porque é um país muito pequeno, tem apenas 100 mil habitantes, mas tem aquelas dificuldades que os países africanos têm, né? Questões sociais complexas, mas um povo maravilhoso que tem muita tendência à prática de várias modalidades esportivas, e dentre elas a capoeira, que na verdade nasceu no Brasil, mas a matriz, a semente da capoeira, ela começa a germinar na África e aqui ela nasce. Então a gente considera com esse país, ou com esse trabalho nesse país, que a gente está devolvendo um pouco, né, do que a África nos deu de presente aí em relação a essa modalidade que nós praticamos, a capoeira. Esse é um pouco Hoje em dia, a capoeira, né, ela está sendo vista com outros olhos, né, que no começo ela era marginalizada assim, né, pelos praticantes, pelas pessoas, né, discriminada, né, tinha esse isso. preconceito com a capoeira. Hoje você já vê a capoeira de outra maneira, as pessoas, os professores, um exemplo aí você formado, né, administrando, dando aula, né, professor de educação física, e incentivando aqueles praticantes, aqueles alunos, a maioria de periferia, muitos, né, que vêm Isso. somente nesses países pobres, e sendo exemplo e dando condições para que eles possam também ter um bom estudo, incentivando a prática do estudo, isso que é importante Isso. nesses projetos. E umas coisas que todos os projetos eu vejo sempre isso, é cobrando dos alunos, né, que participam desses projetos o estudo. Perfeito. Não só em Perfeito. estar frequentando a sala de aula, a presença, mas ter umas boas notas, né? Exato. Cobrando Perfeito. também o comportamento dele, como é que está o relacionamento dele dentro de casa, na rua, é, disciplinando, né, os esportes em si, pelo ao contrário que muita gente pensa, a capoeira como uma dança, ou como uma arte marcial, como luta, e outros esportes também de artes marciais, as pessoas têm uma visão de que é um esporte que é violento, a pessoa vai ficar mais violento, mas pelo contrário, né, ele reeduca as pessoas, começa a ter autocontrole, conter o espírito de agressão, né, ter paciência, disciplina, então traz Exato. muitos benefícios. E isso Perfeito. aí é muito importante que as pessoas realmente vejam isso. Eu sempre digo assim, os pais coloquem seus filhos para praticar uma atividade esportiva, isso é muito importante para ele, se com arte marcial, seja o que for, incentivar e cobrarmos também das escolas, dos poderes públicos, para que passe a ser obrigatório, né, algumas atividades esportivas de artes marciais, jiu-jitsu, judô, karatê, capoeira, seja o que for também, nas Perfeito. escolas públicas, porque vai dar uma melhor
desempenho ali naquela criança, que ela vai melhorar o desempenho dentro da escola dela, vai ter um bom relacionamento, formar amigos. Isso é muito importante que tem que ser feito, né? E a Perfeito. capoeira é um dos, né, que os projetos são cheios de capoeirista, né? Isso mesmo. Nós temos esse projeto aqui em Recife, aqui no sítio da Trindade. É um projeto que não tem, na verdade, um patrocinador oficial, digamos assim, uma empresa, mas a prefeitura nos apoia porque cede o espaço e não só nesse espaço aqui do Cidade da Trindade, mas, por exemplo, nós temos uma grande parceria com o Passo do Frevo, no bairro do Recife, e então a prefeitura tem nos apoiado nesse sentido. Na verdade, quem sustenta esse projeto são os meus alunos, né? Eu tenho alguns alunos que são professores e que me ajudam sustentando esse projeto, tanto com o material humano, ministrando aulas e resolvendo as questões que têm que ser resolvidas, mas também com apoio financeiro em muitos momentos. Então, nesse sentido, falando sobre os benefícios da capoeira ou das artes marciais de um modo geral, mas como a gente está falando da capoeira hoje, eu sei que existe uma grande ligação do karatê, né? Com você é do karatê, não é isso? Tem uma, É, eu sou. né? Eu cheguei a treinar capoeira, logo no começo, quando eu comecei a treinar no karatê, eu comecei a treinar com o mestre Zumbi. Ele dava Ah, aula no certo. SESC na Zumbi, época. Zumbi Bahia. Era um Isso. baixinho, ele Isso. tinha uma perna mais curta do que a outra, ele tinha um problema na perna. Não sei se está lembrado dele, Atualmente né? mora no Maranhão, se eu não me engano, ou em Belém do Pará. É. Se eu não me... Pronto. Eu cheguei É, a treinar com ele há pouco tempo. Eu continuei na linha do karatê mesmo, capoeira. isso. Eu queria mais Acho, aprender para fazer salto, aquelas coisas, tudinho, mas eu já estava grande e ficava com medo de, né, dar o palhaço, né, que a turma chama, né? Fazer isso. esse salto assim e meter a cabeça no chão. Aí dá para mim. Aí deixei pra Então, lá. nesse sentido, eu entendo que as modalidades esportivas de um modo geral, mas vamos falar das artes marciais, que a gente está falando da capoeira e agora também do karatê, eu vejo que existe uma formação que a gente pode até colocar como uma formação de educação não formal dentro dessas modalidades, e a capoeira em especial, tem toda uma tradição, tem toda uma ritualística que prepara a pessoa para uma série de aspectos na sua vida. Por exemplo, a capoeira tem a parte física dos movimentos, já é uma preparação nesse sentido, né? Devido ao treinamento e tudo que está relacionado ao treinamento, a disciplina, a perseverança e, inclusive, a própria aprendizagem do movimento, que isso também tem relação com a parte educativa. E a capoeira, a parte da musicalidade, que é um componente fundamental e que desperta no praticante uma série de aspectos positivos e ensina, não é verdade? Nesse sentido, a capoeira, inclusive, como uma modalidade que nasce no Brasil, também traz esse outro componente da história, da formação do povo brasileiro, que a capoeira tem trazido informações. Então, todo aquele momento em que os escravos começam a chegar no Brasil, isso é retratado, isso é discutido, isso é mostrado nessa ritualística da capoeira, né? Por que eu digo isso? Porque as músicas contam essas histórias, as músicas resgatam essas histórias. A musicalidade traz, além da questão da história, também a questão dos instrumentos, né? Do ritmo, que é um ritmo que tem influência dos povos que vieram da África. Então, nós temos ali na capoeira, naquele ritual da capoeira, que é a roda de capoeira, uma série de aspectos que são pedagógicos, inclusive. Claro que o karatê ele não deixa de ter, porque a cultura japonesa também é muito bonita.
a história do karatê, né, que, me desculpe se eu estiver equivocado, tem uma parte que vem da China e se desenvolve no Japão. Isso também é informação importante para o praticante. Então, não é só o movimento, não é só aquela rotina, nós sabemos que existe toda uma disciplina, a disciplina também é pedagógica, a disciplina também informa, também forma, também ensina. Na capoeira nós temos também essas questões. Então, essa coisa da capoeira ter sido discriminada tem muita relação com o seu início. Esse início que tem todo esse contexto do homem que vem da África como escravo e que aqui estava à margem da sociedade. Depois que a escravidão passou, ele ficou à margem como um trabalhador braçal, como, né, desempenhando as funções mais braçais, assim, não tinha um destaque na sociedade. Então, naturalmente, toda a sua atividade também passa a ser discriminada. Então, nesse sentido, a capoeira entra nesse rol de atividades praticadas pelos africanos, pelos afro-brasileiros. Mas é importante dizer também que a capoeira não surgiu apenas do africano que está no Brasil. A capoeira tem uma forte influência do europeu, tanto que existem muitos aspectos rituais da capoeira que são africanos, mas a língua usada na capoeira é a língua portuguesa. A gente não canta músicas em outra língua, são pouquíssimas, até existem, mas são pouquíssimas. Mas a maioria das músicas são cantadas em português e existem até alguns poucos aspectos relacionados também à cultura indígena. Então a gente vai ter na capoeira a reunião dessas três etnias aí, das grandes etnias que estavam no Brasil. O homem branco, o africano que vinha a trabalhar como escravo e o índio que estava cada vez mais marginalizado, que também já estava nas cidades. Nesse sentido, a gente vai entender que a capoeira é um fenômeno urbano. A capoeira não surgiu no mato, como a gente até já achava antigamente. Então, a capoeira surge. A gente não tem uma informação concreta de qual o local exato que a capoeira surge, mas ela aparece num período mais ou menos semelhante em 3 cidades. E eram cidades que faziam comunicações entre os portos, que é Recife, Rio de Janeiro e Salvador. E aí a gente não pode deixar de falar também sobre as cidades que estão em torno de Salvador, que já se sabe hoje que tem uma influência fortíssima não só sobre a origem da capoeira, mas sobre toda essa parte tradicional da capoeira. Então, a partir dessa história, a gente vai entender que a capoeira é uma modalidade que sofre discriminação justamente por conta do seu início. E a gente, vivendo um tempo sobre o regime colonial, a gente vai perceber que a discriminação é um resquício desse regime colonial. Mas a capoeira é uma modalidade brasileira, é uma modalidade riquíssima, uma modalidade que tem vários aspectos que são positivos sobre as relações das pessoas, sobre a organização das pessoas como grupo social. Como eu já tinha falado, vários aspectos pedagógicos, vários aspectos de formação humana, vários aspectos físicos que são importantes, mas nós sabemos, e como praticantes de artes marciais, a partir de um dado momento, nós percebemos que a formação da pessoa é mais importante do que a própria modalidade. E a gente, depois de um tempo, a gente começa a perceber que o quanto evoluiu praticando aquela modalidade. Não é isso? Quanto adquiriu de informação e quantas amizades nós fizemos e como a gente conheceu lugares e como a gente aprendeu. Então, nesse sentido, é assim que eu entendo a capoeira e essa relação que houve inicialmente com a discriminação. Mas que hoje a gente já E hoje, tem...
esse olhar. E hoje, graças a Deus, né, é referência, conhecida, valorizado, no Exato. Brasil, também fora no mundo, essa parte aí de preconceito, essas coisas, foi deixado de lado e tem a capoeira hoje em dia, né, como a dança, como a cultura, né, como um esporte, né, como a arte marcial, e tem tá agregada a tudo isso e trazendo só benefício para a comunidade, né, em si, em Exato. geral. Exato. E o número de pessoas que praticam a capoeira, né, aqui eu moro aqui em Jardim Brasil, tem a praça aqui, a Praça Expedicionário, né, de vez em quando tem um grupo de capoeira, o pessoal vem, e essa facilidade, né, de não ter um lugar, não precisa ser um lugar específico, qualquer lugar você vai, bota aquela, faz a roda, né, e Isso. começa a praticar a capoeira, dança de capoeira, e começa a atrair pessoas, eu vejo crianças, de tudo, pessoas de idade, É um movimento e popular, né? A capoeira é um não movimento tem popular. essa discriminação, como você falou mesmo, a música ali parece que dá um toque especial, o som do berimbau. Eu fico pensando, o que Exato. seria a capoeira? O que seria a capoeira sem o berimbau e sem a música? Como que seria? Seria aquele filme Charlie Chaplin, aquele filme de cinema mudo, né? Ficaria, como seria? Verdade. Seria incompleta. Eu costumo dizer que a parte física da capoeira é o corpo e a música é o espírito. E nesse sentido a gente vai entender que não existe capoeira sem música. Eu queria destacar a presença do meu mestre Halil, que está aqui, inclusive colocou aqui uma pergunta, só mandar um abraço aqui para eles. E tem outras pessoas assim, que estão. Tem o pessoal aí de Formoso, de Goiás, né, que entrou, tá aí Isso, também, exatamente. acompanhando. São Os as pessoas, comentários estão passando. são as pessoas do Grupo Raiz do Brasil. O mestre Halil está presente, está assistindo aqui a nossa conversa, e eu quero mandar um grande abraço para ele, que é um grande mestre da capoeira, é um grande orientador, e ele está comentando aqui sobre o projeto que nós participamos, esse que nós fizemos em Santo Tomé e Príncipe, perguntando como é que eu me senti em participar desse projeto. Eu estava comentando já anteriormente que para nós, para mim especialmente, uma honra muito grande, porque nós entendemos que a capoeira já, já pode ser identificada como um elemento que trouxe benefícios para essas pessoas. Houve uma mudança de atitude nessas pessoas que, que agora conseguem buscar melhor os seus espaços nesse país que tem realmente poucas oportunidades, mas que eles estão se destacando. E a felicidade é muito grande em devolver um pouco de tudo que a África nos trouxe de, de benefício, né? Quando os africanos vieram para o Brasil. Eu sei que a história da escravidão é uma história muito triste. A gente conhece muito pouco dessa história inclusive, mas que a parte boa dessa história é o que foi criado aqui. Não a escravidão. A escravidão não é uma coisa boa, nem que deve ser lembrada com alegria, mas o que ficou para a gente de herança, realmente muita coisa boa que, que, que veio, né, e germinou aqui no Brasil, como a capoeira e outras várias manifestações que germinaram no Brasil. Eu quero aproveitar a oportunidade, né, que está aí o pessoal tá entrando, curtindo, também compartilhando, vendo muitas pessoas entrando, de seguir o programa Adrenalina Esportiva, né, pelo nosso Instagram, pelo também o nosso Facebook, quem tiver Facebook, e no nosso canal no YouTube, lá inscrever-se, porque depois vou estar colocando esse bate-papo aí lá no nosso canal no YouTube. Seria interessante você estar compartilhando, né, para as pessoas, levando conhecimento e valorizando, divulgando o esporte, né? Que as redes sociais, o poder das redes sociais é muito grande hoje e Isso. contamos com vocês a estar apoiando o programa, essa divulgação do programa. E aproveitando, mestre Papagaio, vou fazer com algumas pessoas, pessoal do fute-mesa, do karatê, do jiu-jitsu, do taekwondo, eu vou fazer
uma sala assim de bate-papo, né, pelo Zoom, quem tiver o Zoom, e umas 5, 6 pessoas, pode umas pessoas, e fazer um bate-papo aí sobre os mestres aqui de Recife. Você pode até ser uma das pessoas fazer o contato para a gente Ah, conversar, muito para a gente obrigado. marcar um horário e fazer um bate-papo com esses mestres daqui de capoeira, né? Numa adrenalina esportiva. Então, tá feito o convite, eu vou mandar o convite para você, para a gente ver um dia melhor e um horário para juntar os grandes mestres aí de capoeira, que têm colaborado muito, né, no nosso estado aqui de Pernambuco, né, fazendo aí, formando cidadãos, mostrando o trabalho da capoeira, não só no Brasil, mas também fora, para a gente fazer Isso. esse bate-papo aí pela plataforma Zoom e transmitir pelo Facebook. Então tá aí o convite a todos vocês aí que queiram participar desse bate-papo aí, dessa plataforma, o grupo de capoeira aí. Tá bom? Legal. Eu quero destacar aqui, tem algumas pessoas que eu estou vendo aqui nas mensagens. Tem o mestre Etienne de Vitória do Espírito Santo, que é um grande amigo. Além do mestre Halil, que eu já comentei. Tem o mestrando Sela, Sei lá, tem Cela, né? Sei isso, lá, né? Cela. isso. Tem o professor Leão da Paraíba também, que já apareceu por aqui. Tem o mestre Tatá de Brasília. Tem o Marmeide lá de Minas Gerais. Tem uma turma grande aí. O Brasil todo está vendo aqui a nossa conversa. Isso quer dizer o quê? O seu trabalho é reconhecido, né, mestre Tafarel? Não só pela vez que o senhor é um bom trabalho profissional, assim, um bom capoeirista, mas não só a parte da prática, mas também como ser humano, né, como pessoa assim, que faz, tem o carinho para as pessoas, a atenção, o respeito, faz com que essas pessoas estejam aí nessa live. Então, não é só a Exato. pessoa, pô, é bom. Então, é um conjunto, né? A pessoa não pode ser, tem que ter, tem que estar tudo agregado aí, tudo junto e bem sintonizado. E com certeza isso é a gratidão que eles têm por você, pelo trabalho que você vem fazendo, com certeza, pela capoeira Pois é, aqui no estado, como eu fora como tinha você dito, viajou. nós nesse período que a gente passa na prática da capoeira, o resultado mais importante é esse grupo de amigos que a gente constrói, conhecimento que a gente adquire, as pessoas que a gente passa a se relacionar. Eu acho que isso aqui é uma das coisas importantes que tem. No esporte como um todo, na capoeira, existe essa grande rede. E estou vendo aqui também o mestre Gilson, um grande amigo que apareceu aqui agora, passando a mensagem. Essa grande rede de pessoas. Então, inclusive falando dessa coisa da reunião de pessoas, um ponto importante a destacar são os eventos que nós participamos aqui em Recife, que há um tempo atrás nós não conseguíamos reunir pessoas de várias escolas e hoje a gente tem eventos com várias escolas participando. Isso é um ponto muito positivo que mostra a união das pessoas, o respeito que as pessoas desenvolveram entre elas e que foi uma coisa natural, não foi uma coisa imposta. Foi uma questão de amadurecimento mesmo dos capoeiristas. E hoje eu posso citar várias grandes escolas em Recife, do Brasil como um todo, mas como a gente está falando dos eventos aqui em Recife, além das pessoas que vêm de outros estados, nós temos pessoas de vários grupos que se reúnem nos eventos. Então, destacar o próprio Mestre Mula, que é um grande amigo, que já participou do seu programa também, o mestre Marco Angola, o mestre Renato, que hoje está morando em Portugal, o mestre Sela, que inclusive estava no último evento, vários outros, os alunos do mestre Renato, mestre Gilson, contramestre Zó, contramestre Cleiton, que são do interior aqui do estado. Então, nós temos essa rede muito importante para a capoeira. A capoeira tem ganhado muito com isso, né? Inclusive, isso é refletido no nosso dia a dia, porque, naturalmente, para os alunos como um todo,
é bastante interessante porque ele passa a conhecer várias pessoas de escolas de capoeira diferentes. E a capoeira tem um aspecto que é, eu diria, uma riqueza, porque a capoeira ela não é unificada. Eu conversava sobre isso em uma outra conversa como essa que fizemos há 15 dias atrás. A capoeira não é unificada, os estilos não são unificados. Nós temos dois grandes estilos na capoeira, se a gente for fazer uma destacar, que é a capoeira de Angola e a capoeira regional, que são aqueles estilos tradicionais. Existe uma capoeira que é um pouco diferente, praticada no momento atual, que junta um pouco esses dois estilos. Nós não temos uma denominação, eu não gosto muito do termo contemporâneo para essa forma que a gente faz a capoeira hoje. Então, na verdade, nós associamos estilos da capoeira Angola e da capoeira regional, tanto na parte da movimentação, como na parte da musicalidade. Então, os grupos, eles são oriundos de várias tradições diferentes. Isso é uma outra coisa interessante dentro da capoeira. E nós não temos, dentro da capoeira, uma única tradição. Então, na verdade, essas pessoas que se reúnem de Recife, do interior do estado e de outros estados que vêm para Recife para os eventos, e nessa comunicação a gente também, naturalmente, viaja por vários estados do Brasil, são pessoas, muitas vezes, de tradições diferentes. Nesse sentido, a riqueza disso é a gente, cada ano novo, naturalmente, que a gente inclui a nossa gama de conhecimentos, e eu posso dizer que a capoeira é infinita nesse sentido, porque ela se desenvolve a cada dia. Então, a capoeira tem um formato, no geral, a capoeira tem um formato diferente a cada época, a cada década, mais ou menos, e eu acredito que isso seja uma riqueza dentro da capoeira, né? Uma coisa que a gente pode aprender a cada dia é muito rico, que o aluno pode aproveitar e que a gente pode discutir sobre isso, e essas informações vão se proliferando também. E eu até fiz um comparativo. A capoeira, apesar de ter essa diversidade de tradições, é uma modalidade que eu considero muito organizada. Ela é diversificada, né? Nós podemos entender que a capoeira consegue realizar vários eventos, consegue atender a uma demanda grande de pessoas, e ela se mantém com esses eventos organizados, cada vez mais organizados. Então, nós observamos em cada evento uma novidade, nesse aspecto da organização. O que a gente não tem de forma tão concreta, mas isso é uma coisa que está muito relacionada com o local que nós vivemos e com a situação do nosso país como um todo, é a questão do apoio. Nós temos, Isso é geral. isso é geral, para todas as modalidades. Isso é geral, é a cultura, o pessoal não tem essa cultura de entender a importância, né, de investir nos esportes amadores, somente a iniciativa privada, né, que Perfeito. eles só vão atrás daqueles que dão retorno, que dão lucro, mas as redes sociais hoje é mais do que uma televisão. O Exato. pessoal está se impactando direto aí, participando de eventos, está em campeonato, está subindo, está com a marca da camisa, está com o nome daí. Então, está havendo esse retorno publicitário também. E Perfeito. comparando, se for analisar custo e benefício, eu acho que ele investir nos esportes amadores nesse grupo vai ter uma quantidade bem maior de pessoas que vai estar divulgando a sua marca e vai estar pedindo, ó, fulano, esse Perfeito. pessoal aqui me apoia, né? Vai lá, compre fulano, tem esse negócio ali, tudo isso, né? Mas o grande sai engolindo o Exato. pequeno, mas tem melhorado muito. Então, o programa Adrenalina mesmo esportiva,
2 anos e 9 meses que eu venho fazendo esse trabalho, né? E não é fácil, né? Não é fácil para o pessoal que são atleta, como também para mim, que está fazendo um programa desse, voltado para o esporte amador, que muitos ainda não viram, né, a riqueza que é o esporte amador, os benefícios que traz e para toda a sociedade. Ela movimenta o mercado, então é muito Perfeito. importante. Além de movimentar o mercado, muitas pessoas praticando atividade esportiva, ela está dando uma qualidade de vida às pessoas, está agindo na saúde, na autoestima, na autoconfiança, formando cidadão, pessoas saindo do Exatamente. sedentarismo, pessoas ociosas, pessoas com depressão. Então, isso eu estou falando de vários esportes. Então, quando a gente começa a mostrar esses esportes para as pessoas, eles começam a ver, ó, tem esse projeto, como é que eu faço para entrar ali? Ou se não tem esse projeto, está precisando de um apoio. Então, a Adrenalina Esportiva, eu abri esse espaço para isso. Aproveitando a todos vocês que estão acompanhando o programa, estou fazendo esse bate-papo com o mestre Papagaio, mas está aberto para todos vocês que quiserem falar, tem oportunidade, eu vou abrir espaço, porque esse foi o propósito que eu fiz, de abrir esse programa, mesmo sem ter nenhuma prática, assim, eu não vim da mídia, não saí da mídia, eu fui fazer um bate-papo, como você foi fazer, só que eu fui fazer na rádio, fui falar de karatê, né? Eu fui convidado. Aí quando eu saí do programa, aí veio essa ideia na minha cabeça, sem mais nem menos. Eu não falei assim, vou fazer um programa assim, assim não veio. Né? Aí eu conversando com um menino lá da rádio, então, Ezequiel, vamos fazer um projeto, levar para o dono da rádio. Eu mostrei como seria o meu programa para receber convidados, para falar dos benefícios, falar das agendas esportivas, Que legal. no cenário, os eventos, fazer a cobertura de alguns eventos, como eu faço, né, em parceria, uma parceria com o atletismo, tem o jiu-jitsu, tem o handebol, tem o karatê, às vezes, que me chamam. Tem uma oportunidade que as pessoas estão em outra cidade, começam a ver aquela competição, e que a mídia ela não vai mostrar, então a fazendo Perfeito. esse trabalho. E eu venho fazendo esse trabalho com muito esforço, né, sem apoio, sem patrocínio. Eu agradeço muito ao presidente da Federação de Atletismo, que é o Daniel Ricardo, que até hoje ele me apoia, né, mas está todo mundo passando essa dificuldade, por quê? Porque não está tendo evento. Exato. E as federações, ela recebem através de eventos, também está de atletismo, quem tem as corridas de rua para receber o permit, essas coisas não está tendo, então não está fácil. Né? Eu não estou nem fazendo programa na rádio, né? O motivo é esse, o outro é também por causa dessa pandemia. E está saindo e as pessoas convidadas de ir para a rádio. Mas eu Perfeito. estou continuando o trabalho. É como você também, você está aí lutando, correndo atrás, outras pessoas estão perseverando, acreditando, e eu tenho esse compromisso. Né? Eu, como atleta, né, independente da minha, eu podia estar fazendo um programa só de karatê, mas não, cada um se identifica com a modalidade esportiva, então Abrir o tem que levar espaço, isso, né? Perfeito. abrir o espaço para todos. Né? Estou montando a rádio web do Adrenalina Esportiva. Então, a minha intenção que é fazer vários programas de diversas modalidades esportivas. Ó, vai ter um horário só para falar de capoeira, vai ter um horário para voleibol, um horário para basquete, um horário para Perfeito. todos os esportes. Né? As Porque a pessoas própria, quiserem. a própria mídia na televisão, que é o que a gente inicialmente tem mais contato, termina focando muito em uma gama pequena de modalidades. A gente vê muito futebol, né? Ela vem mais do futebol, né? O futebol, porque, mas como está parado, aí está começando a aparecer essas lives, essas coisas, mas quando voltar o campeonato de futebol, escanteia, todo mundo fica escanteado. Exato. Né? Então, o Adrenalina está de portas abertas, viu, mestre Papagaio? Precisar, tiver algum evento para divulgar, quando acabar essa quarentena, esse negócio, que voltar ao normal, tiver algum evento, eu vou com certeza lá ajudar a Certo, divulgar. Esse é meu certo. compromisso, Perfeito. com o esporte. Então, vou estar sempre à disposição. Legal. Eu só quero mandar um abraço Agora, aqui para uma turma. eu acho que a capoeira, ela é a única modalidade, eu acho que está em todo o estado de Pernambuco. Tá. E tá, olha, não só em todo o estado, não só em todos os estados do Brasil, e aí Interior, no Agreste, no porque tem interior esporte que como não um chega, todo, né? Por causa de uma mas está coisa no ou outra, mundo né? Mas a inteiro. capoeira, É, está no mundo inteiro. Inclusive, eu vendo aqui as pessoas colocando aqui mensagens,
Tem um amigo aqui da Noruega, que é o contramestre Sinuca. Ele mora em Drammen, na Noruega. Eu tive a oportunidade de já participar de um evento lá. Assim como tem o pessoal aqui de Recife, tem aqui o mestre Toro, do Piauí, que inclusive é um amigo da nossa escola e que tem tem um grande evento realizado, um evento de competição de capoeira, chamado Copa Cajuína, que reúne 500 capoeiristas em 2 ou 3 dias de competição. Tem aqui o pessoal do Ceará também, o mestre Peninha, Entra o passou pessoal de por aqui ainda Fortaleza aí, agora. fala. Tem o pessoal de Salvador, tem o pessoal é, de Brasília, de Goiás. Então tem uma turma grande aqui vendo o programa. E a capoeira, como foi dito, está realmente em todas as cidades. Isso é uma coisa que realmente é bem expressiva. Todas as cidades do interior, todas as cidades do Brasil e pelo mundo, eu acho que existem poucos locais que não tem capoeira pelo mundo. Olha, Pessoal, Piauí na área. isso, Oeiras, Piauí, o Magro de Aço, que é também da nossa escola. Eu participo de um grupo chamado Raízes do Brasil, que tem sede em Brasília, como eu tinha dito. Mas nós não nos restringimos a esse contato apenas com as pessoas do grupo. Isso é importante destacar. Então, a gente tem uma rede de pessoas pelo Estado, pelo país e pelo mundo, que são de escolas diferentes e que compartilham conosco aí esse trabalho, que é de divulgação da capoeira, de desenvolvimento da capoeira. Então, isso é uma coisa bem positiva. Dando oportunidade para pessoas que muitas vezes não teriam essa oportunidade por uma questão financeira de participar de uma aula de capoeira. Então, existem vários projetos, em todos esses lugares existem vários projetos que possibilitam essa inclusão das pessoas. E, diante disso, nós também observamos que essas pessoas elas se beneficiam pela parte pedagógica, a educação que a capoeira dá e a formação como um todo para o ser humano. É, nós vemos aí nesses projetos, e é mais que comprovado já, é onde essas pessoas humildes, como você falou, simples, de periferia, eles abraçam ali com unhas e dentes, porque aí eles veem uma oportunidade de Exato, sair daquela situação, daquela zona de risco, né, que é muitos deles vivem em situação de vulnerabilidade, né, sendo tentado todos os dias ali para ser caminho das drogas, da prostituição, da criminalidade. Eles agarram aqui. E se a gente for fazer um levantamento dessas grandes pessoas, somente a partir de atletas, e conseguiram se superar essas barreiras, né, essas adversidades da vida, lutar, acreditando, a maioria, com certeza, teve alguma formação, teve um bom emprego. perfeito, Se não for professor de mestre de capoeira, mas ele conseguiu estudar, está trabalhando, ou está como um médico, um doutor, é um engenheiro, é um psicólogo, seja o que perfeito, for. E se não for, ele está numa empresa, está trabalhando e passou a ser um cidadão. E a pessoa, quando passa a ser um cidadão de bem, ele passa a ser um bom filho, né, um bom esposo, um bom pai de família. Então, perfeito. isso aí agrega todas essas coisas, junta tudo isso, e isso aí que eu brigo por isso, eu corro atrás dos Muito bom, esportes, diga assim, porque quando eu falo de esporte, eu não estou falando só de esporte, estou falando de saúde, estou falando de educação, estou falando de segurança pública, então tenho que ver todo esse contexto, o esporte, o esporte faz na vida da pessoa, faz na vida de uma comunidade. Né? perfeito. E a capoeira, com certeza, eu reconheço que tem uma grande participação, né, nessa vida, né, na formação de cidadãos aqui de bem na nossa sociedade. Perfeito. Pode ter certeza disso. Inclusive, muitos estão
não só aqui no Brasil, mas muitos hoje trabalham com a capoeira pelo mundo. Então, nós temos em vários países pessoas que saíram do Brasil, tiveram a oportunidade dentro da capoeira e hoje são profissionais da capoeira que trabalham pela Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia, enfim. Então tem aí E às vezes, uma grande é, importância realmente. e às vezes não são tão valorizados, são mais valorizados do que era para ser aqui, que é uma capoeira brasileira. Como eu tenho um professor de jiu-jitsu que está lá em Dubai, e lá eles são reconhecidos como representantes, são profissionais realmente, Exato. né? São bem remunerados, são reconhecidos, são valorizados, são respeitados e às vezes fora tem mais do que aqui, né? Então, esse que tem, se tiver a oportunidade, abrace sua oportunidade, que a Perfeito. oportunidade não é sempre que aparece. Então, quando ela vier de frente, segure, porque a gente não sabe quando a próxima vai vir. Então, é muito importante isso, você se dedicar, lutar e agarrar as oportunidades que você tem na vida. Isso é muito Exatamente. importante. Exatamente. E a capoeira, além de ser pedagógica nesse sentido, ensina o indivíduo a lidar com as situações da vida e isso ajuda também a aproveitar as oportunidades, né? Ter perseverança para vencer, realmente viver de capoeira no, no nosso país é complicado. Eu não falo nem nessa situação que estamos passando agora, porque essa situação é uma situação nova e realmente tem trazido muitas dificuldades, mas já era dessa forma. Já foi mais fácil viver de capoeira no exterior. Hoje em dia não é tão fácil porque existe muita gente dando aula de capoeira no exterior. Então, o pessoal acha que vai embora e vai facilmente encher de alunos, encher de dinheiro, mas não é bem dessa forma. Existe pessoal que está no exterior hoje, luta bastante para conseguir se manter. Nós sabemos que os regimes de trabalho são diferentes, então as pessoas realmente têm mais oportunidades, mas essas oportunidades elas têm que ser tratadas de uma forma diferente. É a visão que o estrangeiro tem também em relação à questão do trabalho. Cada país tem sua. Exatamente, devido à cultura do país. Eu acredito que para um brasileiro também que tem a dificuldade do visto em alguns países, isso é uma coisa que pode dificultar, mas graças a Deus, a partir da capoeira, através da capoeira, tem muita gente trabalhando fora do Brasil e se dando bem, como a gente fala, né? No popular. E a capoeira tem se desenvolvido muito. E nesse sentido a gente vai entender que já há vários anos fora do Brasil existem nesse processo de formação professores que já estrangeiros. Então, dentro da nossa escola, por exemplo, nós temos um mestre formado nos Estados Unidos, que é estrangeiro, um americano, né, formado por um dos nossos mestres que mora em Santa Cruz, na Califórnia, né, que é o mestre Papiba, que saiu de Brasília para trabalhar nos Estados Unidos e trabalha com a capoeira. E lá ele formou um corda vermelha, que é na nossa graduação, a graduação do mestre. Então, nesse sentido, a gente tem estrangeiros também ocupando essas frentes de trabalho no exterior, não mais só os brasileiros. Aí isso também leva a uma certa dificuldade, mais uma dificuldade talvez, né? Tendo que disputar aí com uma pessoa que já conhece a cultura, que já conhece os espaços, a forma de viver. De repente, isso tenha diminuído até essa coisa, essa facilidade que houve no começo do brasileiro se deslocar para um outro país e ter todo um sucesso repentino. Mas quando a pessoa vai para um lugar desse, ele vai para isso mesmo, né? Para formar discípulos, né?
Perfeito, E perfeito. aí o pessoal de lá aí começa a enraizar, crescendo, né? Só que o país é muito grande, todos os países têm espaço para muito mundo. Agora, como eu digo, né? São oportunidades, né? Alguns têm e outros não. E os que tiver, que abracem, que lutem, né? Para manter, né? Fazendo um bom trabalho. Exato, Isso é importante. exato. Mas para o tempo, eu acho que está acabando, porque o Instagram ele tem um tempo, sabe? Aí Certo. ele coloca a gente no meio do caminho, deixa a gente na mão. Mas Mas foi um prazer. eu Bate-papo, quero. vamos ter outros aí, marcar outros bate-papo aí para a gente conversar, né? Então você fica à vontade aí para fazer suas considerações finais, seus agradecimentos, né? Pode Ok. ficar à vontade aí. Inicialmente, eu quero lhe agradecer pela oportunidade e dizer que eu estou à disposição para outros momentos, para que eu possa contribuir com esse seu projeto, que é um projeto maravilhoso, divulgar o esporte amador. Agradecer as pessoas que participaram aqui assistindo a conversa. Não tenho como citar todos aqui, porque eu vou terminar esquecendo de alguém, mas agradecer os meus alunos que entraram, professor Cabecinha, o monitor Hugo, o monitor Rafa, Modesto. Dar um abraço em todos aí, que os mestres que entraram para assistir, o mestre Tatá, o mestre Bahia, o mestre Halil, que é meu mestre. Bom, então, só agradecer mesmo e nesse momento que nós estamos vivendo essa situação de isolamento social, que a gente possa repensar os nossos conceitos, né? E aproveitar para fazer desse momento, com todos esses problemas, um momento que a gente se una mais. Estou vendo aqui o mestre Banjo também, apareceu aqui agora de Brasília, grande amigo. É que a gente possa se unir, que a gente possa se ajudar, para que a gente juntos possamos vencer aí esse momento difícil, ok? Ok, a gente sempre diga assim, por trás de uma tempestade, vem uma grande bonança, né? Exato. E ter paciência. Eu sempre digo assim, ó, a eternidade pertence a Deus. As coisas na vida, o mar que vem, vai e volta, altos e baixos. Temos que aprender a lidar com essas coisas, não adianta estar reclamando, murmurando. Isso não vai adiantar de nada. Também as pessoas hoje em dia confinadas dentro de casa, muitas pessoas não tinham nunca tinham ficado assim juntos mesmo, porque um trabalhava na rua, chegava de noite, dormia tudinho, e Exato. agora aquele 24 horas direto, muitos faltando até paciência, porque atinge o emocional da pessoa, a pessoa fica depressiva. Nem todo mundo tem, né, o controle, né, saber controlar seus impulsos, sua mente, né? Então, nesse momento, a gente pedir a Deus sabedoria, discernimento, paciência para lidar com essas coisas. Isso é muito importante. Ok. Agradecer a todos vocês que têm aí participado dessa live aí, curtido esse bate-papo. Vai estar no canal no Facebook do Adrenalina Esportiva, também vai estar lá no nosso YouTube. E convido a vocês que possam se inscrever no canal, nos seguindo pelo nossa página no Facebook também, se não estiver seguindo aí no nosso Instagram, ajudando a Adrenalina Esportiva a divulgar mais nosso esporte, está valorizando nossos atletas, nossos profissionais que fazem pelo esporte. O ano passado mesmo, o Adrenalina Esportiva, eu idealizei uma placa de homenagem a quem honra, honra, foi destinada àqueles que fazem pelos esportes. Porque os atletas participam de campeonato, tem prêmio disso, prêmio daquilo, mas muitas vezes aqueles que estão se dedicando ali, que estão nos bastidores, lutando, formando aquele atleta, os professores não estão reconhecidos. Então, a Exatamente. Adrenalina Esportiva, eu fiz essa placa de homenagem a quem honra, honra. O ano passado eu escolhi umas pessoas, é, entreguei para esse ano também, com certeza, se Deus permitir, vou estar homenageando mais algumas pessoas. A placa de homenagem a quem honra, honra, que são a vocês que têm feito aí, formando cidadãos, trabalhando pelo esporte. Eu sei que muitos, né, não tiram um tostão, tira até do bolso, às vezes, para ajudar essas Exato. pessoas de projeto, crianças, passagem, aqui, alimentação, correndo atrás. E professor precisa ser reconhecido, precisam ser valorizados.
tá bom? Exato. E vamos lá marcar o nosso bate-papo aí, depois a gente fala com você aí pelo WhatsApp, para a gente ver o dia e o horário, para a gente juntar aí uns mestres aí de capoeira, que continua fazendo e fez e continua fazendo a capoeira aí no estado de Pernambuco, até fora também, para a gente Ok. fazer bate-papo aí com esse pessoal pelo Zoom, a plataforma Zoom, e também pelo Facebook, uma transmissão ao vivo aí. Tá bom, mestre Legal. Papagaio? Muito Muito obrigado. obrigado pela